Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. A gente vai começar, então, essa palestra de hoje, que é sobre as suas conexões cardinais. E na terça-feira que vem, a gente vai fazer uma palestra sobre a geometria dos cristais. É um assunto bem diferente. Mas eles se conversam, né? E a primeira pergunta que eu faria para vocês, né, esse nome, suas conexões cardinais, o que significa isso? O que são conexões e o que é cardinal? Então, gente, as suas conexões cardinais são as células do seu corpo. É por isso que na capa do livro a gente tem um símbolo de uma célula, a parede e o núcleo. Essa imagem, ela serve para você saber que todas as células do seu corpo são você e que as suas conexões cardinais estão em cada uma das suas células. Tem outro simbolismo aqui também, que é indígena, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a primeira coisa que é importante saber é que as suas conexões cardinais estão nas suas células. Além disso, o que é cardinal? Cardinal é pioneiro, é fazer algo novo que nunca foi feito. E por que isso é importante? Porque a maioria de nós tende a ser muito sistêmico, como diz a constelação familiar, né? Nós tendemos a viver scripts de vida de antepassados e não as nossas verdades pessoais. Então, quando você pensa que você é um ser único, como cada uma das suas células é única, né? Mas que vive em consonância com algo maior do que você individualmente, que é a vida, tudo começa a ter mais sentido. E isso pode parecer muito abstrato, mas é mais mundano do que a gente imagina. Então, como é que a gente consegue elencar na nossa vida quais são as conexões cardinais? Começa pelo seu corpo. Então, eu quero que agora todas as pessoas presentes, que eu agradeço muito a presença de vocês aqui, né? Nós somos um coletivo que está na mesma ressonância hoje para começar a despertar essa consciência. Pensem no corpo que vocês habitam, nas células do seu corpo, que não são diferentes do seu espírito. Isso é uma outra coisa importante. A nossa cultura tende a dicotomizar, a criar uma dualidade ilusória entre espírito e matéria. O espírito e a matéria são a mesma coisa. A matéria é espírito densificado, é só isso. Por isso que existem várias ilusões que nos deixam estressados à toa. Por exemplo, a doença, por exemplo, a morte. Por quê que isso é à toa? Porque se você entende que espírito e matéria são a mesma coisa, tudo é movimento e tudo é transição. Ok? Então, isso é uma coisa bem importante. Trazendo isso para uma realidade mais prática, né? Qual é a primeira conexão cardinal que a gente pode observar? O nosso corpo físico. Duas perguntas que você precisa fazer. Primeira, a sua saúde está bem? Se não estiver, não existe autonomia da matéria. A sua saúde não acontece com você. Ela é expressão do estado da sua alma e do seu espírito. E ela pode ser também expressão de uma alma coletiva, que é a alma da sua família, que são seus ancestrais. Então, quando a gente fala em sintoma físico ou em doença, numa abordagem sistêmica ou coletiva, na minha experiência, que já está em quase 10 anos só fazendo isso, observando só isso, só 100% das vezes existe algum gancho ancestral que se manifesta na sua vida na forma de sintoma ou de doença. Então, a pessoa está com um problema aqui, criança, por exemplo, né? Uma criança que está com algum sintoma. Se ela faz um trabalho de observação das suas conexões cardinais, ou de cura energética, ou de constelação familiar, o que quer que seja, só em 100% dos casos existe uma questão na família,
na terceira ou na quarta geração antes dessa criança nascer, que foi mal resolvida. A gente chama isso de ferida na alma da família. Uma ferida aberta que não foi solucionada, geralmente um segredo ou um tabu, alguma vergonha, e não necessariamente é uma doença do ancestral. Às vezes o ancestral teve um colapso financeiro, ou houve uma morte precoce que ninguém superou, ou houve um assassinato, coisas pesadas. Mas que as pessoas, em vez de lidarem com isso, encararem isso, colocam debaixo do tapete. Essa memória vai para a célula, vai para o DNA, e uma criança na terceira ou quarta geração depois vai receber aquela informação e vai verter aquilo. Vai afetar a célula, vai afetar a conexão cardinal daquela criança. Existe culpa nisso? Não. Existe martírio nisso? Não. O que existe nessa situação? Verdade. Então, a primeira coisa que você precisa olhar, se você tem alguma questão com o seu corpo, que é uma das suas conexões cardinais, é a verdade da sua vida e a verdade dos seus ancestrais. Então, um sintoma físico no indivíduo está dizendo que alguma coisa você está fazendo que não está em alinhamento com o seu espírito. Você pode não gostar do seu trabalho, do seu casamento, de alguma relação familiar que você se obriga a viver sem querer viver. Então, até que ponto que você se violenta e violenta as suas células a ponto de criar um sintoma? Na hora que você olha para essa verdade, o sintoma perde o sentido. Ok? E, se há alguma coisa ancestral, eu sempre falo para as pessoas, investiga a sua vida individualmente e investigue o seu passado, investigue as histórias dos seus ancestrais. A outra questão com o corpo é a sua felicidade com ele. Né? Tem muita gente que desconta questões emocionais no próprio corpo. E então, quanto mais você se conecta com a sua verdade, menos o seu corpo vai ser expressão de insatisfações. Que a natureza desenvolveu esse corpo para que nós sejamos felizes, plenos e saudáveis. Quando não somos felizes, plenos, saudáveis, flexíveis, existe algo emocional que não está sendo observado. Ok? Outra conexão cardinal importante é a sua moradia. Então, você gosta do que você vê quando você acorda. Você gosta do que você vê quando você vai trabalhar? Se a resposta for não, gente, não violente a sua verdade, não violente as suas células. Faz alguma coisa para mudar. Porque se você mudar para melhor ou para honrar a sua verdade, a vida vai te apoiar. As pessoas têm medo de mudança e acham, eu odeio meu trabalho, mas pelo menos eu tenho um salário garantido, então eu vou continuar aqui, infeliz, mas pelo menos viva. Né? Então, é uma sobrevivência, isso não é vida. E o método cardinal de autoconhecimento e conexão com a vida é para incentivar as pessoas a viverem e a expandirem, para que as células sejam sempre saudáveis, para que a vida seja sempre conectada com você. Uma outra conexão cardinal que é importante saber é a sua vida profissional, se você é feliz com a sua vida profissional e a sua vida financeira também. Não necessariamente, a maioria das pessoas fala, eu podia ganhar mais dinheiro. Não necessariamente. O que eu vejo muito é gente ganhando muito dinheiro, odiando o trabalho que faz e só faz esse trabalho para ganhar dinheiro. Isso é vida? Não. Isso é verdade? Não. Isso é apego a uma ilusão que não é condizente com a conexão cardinal da pessoa. Cada um tem a sua verdade. A gente não pode se pautar por padrões externos. Mas se você investigar aqui dentro, você vai saber exatamente o que é a saúde do seu corpo, o que é a estética do seu corpo, o ambiente onde você escolhe viver e trabalhar, a profissão que te realiza e financeiramente o que faz sentido. Eu vejo muita gente tirar muita conclusão em relação ao padrão de vida muito alto material, mas miserável emocionalmente, e a pessoa consegue fazer uma mudança, ganhar menos e ser mais realizada. Não estou dizendo que a gente tenha que fazer isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa conhecer a nossa verdade para poder agir. Outra conexão cardinal, que é geralmente a que eu mais trabalho, se eu for fazer uma estatística, acho que é 80%, são os relacionamentos. Relacionamentos interpessoais. A parceria de um casamento,
as relações com a família no nível do coração, porque relação com família também é muito visceral. A gente não escolhe a família depois que nasce, né? As teorias espirituais dizem, a gente escolhe a família antes de nascer. Mas depois que você nasceu, você tem aquela família e você não tem como evitar, mesmo que você não goste da personalidade das pessoas. Mas existe também um vínculo de coração. E o que a gente percebe é que, eu pelo menos percebo, eu tendo a ver muita gente que prefere se violentar do que fazer mal a uma outra pessoa. Para não desagradar fulano, eu faço o que eu não quero fazer. Isso é péssimo para as células do seu corpo, gente, eu estou falando sério, tá? Então, uma das maiores conexões cardinais, e é no nível do coração, e cardinal tem a ver com cardíaco, né? Qual que é a verdade do seu coração, é muito fundamental que a gente honre o que é verdade em nível de relacionamento. Você não precisa ficar casado 40 anos só porque as convenções dizem isso. Desde que seja a verdade do seu coração, você vai saber. Eu quero continuar porque isso me lapida, isso me torna maior como ser humano, ou eu só estou nessa relação por causa de aparência ou coisas do tipo. Tá? Em relação a amizades, a mesma coisa. O que eu vejo gente sofrendo por causa de amizades tóxicas é muito sério. Então, as conexões cardinais têm muito a ver também com a verdade das suas amizades. E, finalmente, o seu verdadeiro eu se manifestando e se expressando no mundo. Né? A sua autorrealização é uma conexão cardinal. Esse é o que eu acho mais difícil. Eu encontro mais raramente pessoas que se realizam de uma forma plena, vivem as suas verdades de forma plena, fazem o que querem e gostam, honram os seus talentos. Por quê? Por dois motivos. Por que a gente não vive a nossa verdade plenamente no nível individual? Primeiro, medo do próprio poder. Pode ser estranho, né? Geralmente a gente tem medo de ameaças externas e tal, mas o medo do próprio poder é impressionante. E o segundo motivo é que a pessoa sequer se conhece. Ela às vezes nem sabe que tem aquele talento. E quando a gente acessa o inconsciente, aquilo se revela de uma forma muito clara. Né? E aí a pessoa, mas espera aí, isso para mim é só um hobby? Não, como assim? E vai vasculhando e vai começando a mudar de vida, porque a verdade da realização pessoal da pessoa não é o que o emprego dela do momento presente é. Não é o que a relação do momento presente é. Então, por que esses livros existem? Né? Suas conexões cardinais e o método cardinal de autoconhecimento e conexão com a vida. Para que as pessoas comecem a acordar e despertar para a própria verdade. E a consequência disso é saúde física, é a primeira coisa que acontece. O corpo começa a responder de uma forma muito mais eficiente, eficaz e natural, porque nós somos naturalmente saudáveis. Qualquer distorção no corpo é alguma distorção na alma, alguma distorção no espírito, né? E a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é o que impede que a gente honre e viva as conexões cardinais? Hoje eu vou falar de 2 fatores na vida de todo mundo. O primeiro é a criança ferida. É uma ferida de infância que perdura e que guia a vida da pessoa. Então, as pessoas geralmente infelizes têm um dos dois no trono da vida, ou a criança ferida ou o ego controlador. A criança ferida sempre vai repetir as suas dores na vida, né? E é a mesma dor de infância, uma única dor que acontece entre os 4 e os 7 anos de idade, que pode ficar reverberando e eventualmente se transformar numa doença lá na frente, ou tornando a vida da pessoa infeliz. A segunda é o ego controlador. O nosso ego não nos permite, às vezes, uma entrega à vida, uma entrega a algo maior. Então é o seguinte, eu não estou aqui falando para você não fazer nada e esperar tudo cair no seu colo, porque você não tem que fazer esforço nenhum. O seu primeiro esforço é se conectar com a sua verdade e focar no que você quer.
o que eu vejo de maior problema na vida das pessoas é que geralmente as pessoas botam de 80% a 90% do foco do pensamento diário no que elas não querem ou no que elas não gostam. Então, uma pergunta que eu faço para vocês agora é: quanto tempo da sua vida você dedica à preocupação, a medo, a crítica, a falar mal de si mesmo dentro de você, dentro da sua própria cabeça, ou a ficar xingando os outros dentro da sua própria cabeça? Isso é uma perda de tempo que desconecta você da sua verdade, da sua felicidade e das suas conexões cardinais. Isso é o ego que faz. Essa crítica profunda é o nosso ego. O ego é o adulto amargurado, é o adulto frustrado. E a criança ferida é aquela que ficou rendida, que não conseguiu ser amparada ou acolhida na sua dor emocional na infância e transforma a pessoa num adulto dependente. Tá? Então, a vida adulta, que não é ideal, que não é plena, ou ela é uma vida adulta na qual você depende demais dos outros, ou da aprovação, ou do sustento, ou o que quer que seja. E essa dependência do outro é a sua criança, você se coloca pequeno, né? Ou é um ego controlador que não só quer comandar tudo na vida, comandar os outros, e é muito ligado também na imagem. Ok? Então, eu estou falando tudo isso para vocês para dar um contexto do que eu chamo de 2 práticas para curar isso daí. Então, esses livros eles foram feitos para as pessoas, por si próprias, se curarem, sem precisar recorrer a terapeuta. Eu sou super fã de terapia, né? Eu me tornei terapeuta holística. Eu acho que tem coisas que a gente não consegue ver sozinha, mas tem coisas que a gente consegue ver por conta própria. E tem formas, não é só você tomar consciência, porque consciência não é suficiente, ela é o primeiro passo. Mas eu vejo muita gente que está há 5 anos tomando consciência, que adora fazer sessão, mas não toma atitude. E tem gente que eu tenho que falar: eu não vou mais te atender. Não me liga. Porque você é um samba de uma nota só, que vem todo dia aqui há 4 anos reclamar da mesma coisa. Você não quer mudar. Você quer reclamar. E toda vez que você só reclama, você está fazendo o quê? Infestando as suas células do que não é a verdade do seu coração, do que não é a vida, né? Então é importantíssimo saber a sua verdade, é importantíssimo tomar consciência, é muito importante procurar profissional para isso, se for o caso. Mas você pode acessar essas verdades com meditação, com cursos que você pode fazer de acesso a esse campo mais sutil. E você pode também fazer essas práticas que eu vou ensinar para vocês hoje, falar como é que funcionam. Né? Que estão aqui. Hoje eu vou falar das práticas que estão no livro Suas Conexões Cardinais. A primeira da criança interior, que está no capítulo 6, que é justamente a capa, e a segunda é a contracapa. Aqui na capa, gente, eu falei para vocês da célula, né? Isso aqui também significa, simboliza, não só a membrana saudável da célula, que traz os nutrientes e a água suficiente, que espelha as toxinas, que é uma metáfora para a nossa vida. O que a gente quer na vida? A gente quer absorver os nutrientes, absorver a hidratação, a água é vida, né? E expelir o que é tóxico. E quando a célula não está funcionando direito, ela não consegue expelir as toxinas. E ela não consegue absorver água suficiente, fica tudo desorganizado. Por que a gente usa as pedras? Porque até hoje, realmente isso é algo que se comprova empiricamente. A minha percepção é que as pedras, os cristais que vêm da natureza, eles são alinhadores. Eles trazem uma geometria perfeita da vida. Eles têm geometria interna, se você for olhar a estrutura atômica das pedras. Existem 7 grandes sistemas cristalógrafos. Não vou falar sobre isso hoje, vou falar de 17. Mas as pedras têm geometria que alinham você com as suas conexões cardinais, com a sua verdade física, com a sua verdade emocional, com a sua verdade profissional, com a sua verdade da sua autorrealização, né? Então, qual é a prática da criança interior? Isso aqui é inspirado numa sabedoria indígena,
que algumas sociedades indígenas faziam, fazem hoje ainda, mas isso era bem mais forte há muito tempo atrás. É milenar isso. Quando a criança tinha entre 4 e 7 anos de idade, os pais tomavam uma providência. Uma coisa que as sociedades nativas, tradicionais, indígenas fazem é o ritual de passagem, e a gente fica meio perdido na nossa cultura. Primeiro, porque nós somos muito individualistas, nós não sabemos, não temos noção do tanto que nós somos coletivos, né? Sistêmicos. Nós somos icebergs flutuando no mesmo oceano da nossa família. A alma da família é um oceano, e cada pessoa da nossa família é um iceberg que flutua no mesmo oceano. Está fazendo sentido isso? Então, a gente não tem consciência na nossa cultura que a gente pertence a uma família, uma alma da família, e que tudo que acontece na água dessa alma vai afetar o nosso corpo e a nossa vida, né? Mas as sociedades tradicionais têm muita consciência disso. E eles têm ritos de passagem. Então, até determinado momento, você é criança, você tem um rito de passagem, você vira adolescente, você tem um rito de passagem, você vira adulto, você se casa, e existem ritos que organizam a alma, que organizam a psique. A nossa cultura ocidental de massa do século XX, XXI, não tem ainda essa noção, mas eu acho que as pessoas estão despertando mais. Então, por que eu trouxe essa prática indígena para a gente hoje, de uma forma muito rápida de começar a se organizar emocionalmente, né, dentro da alma? Os pais das crianças, entre 4 e 7 anos de idade, cercavam os seus filhos com pedras que simbolizavam limites saudáveis. Se a gente fosse resumir os maiores problemas de cada pessoa na humanidade, é falta de noção de limite. Qual que é o limite com o meu corpo? Qual que é o limite com as minhas relações? Qual que é o limite com o lugar onde eu moro? A gente não tem muita noção de limite, né? E esses indígenas faziam o quê? Eles davam noção de limite de uma forma simbólica para uma criança de 4 a 7 anos. O pai e a mãe cercavam a criança com essas pedras que eram proteção ou imunidade a qualquer ataque externo. E, além disso, consciência dos limites individuais de cada um. Então, essas crianças são extremamente respeitosas, elas não invadem a vida do outro. Elas têm noção de espaço sagrado. Então, essa prática da criança interior que eu descrevo aqui, que eu vou explicar para vocês como é que funciona, ela tem o limite saudável e a sua criança é simbolizada pela pedra. Então, como é que você vai fazer essa prática? Eu vou explicar primeiro a da criança interior e depois a do fluxo da gratidão, que é a do ego. Então, eu vou chamar uma pessoa aqui no palco para a gente poder explicar a da criança interior. Você do lado da mãe da Letícia. Pode subir. Tudo bem? Vou falar no microfone. Tudo. Ok. Vem aqui para o meio, vamos conversar um pouquinho. Como é que você chama? Patrícia. Ok, obrigada por você estar aqui. Estou morrendo de vergonha. Quando a gente tem vergonha de falar em público, essa inibição, gente, não é natural. Isso não é... As pessoas tímidas são... É claro que é a natureza delas também, pode ser a sua natureza, né? Mas não pode ser uma coisa que te deixe desconfortável. Você está tranquila. Eu vou só explicar um pouquinho como é que é o fluxo da gratidão, a criança interior com você, tá? Então, olha só. Vocês podem fazer isso com qualquer pulseira de pedra, tá? Vocês estão conseguindo ver a pulseira aqui? É a mesma da capa. E a pedrinha, vocês estão vendo? Ó, pequenininha, né? É uma pulseira que você usa, qualquer pulseira, desde que seja de pedra natural, tá, gente? Você mesmo pode fazer, você vai em qualquer lugar que você possa adquirir uma pulseira de pedra e uma pedra natural. Não é vidro, não é caco de vidro, já me perguntaram isso. Não vai funcionar tão bem quanto uma pedra que tenha geometria interna, tá? E aí o que a gente vai fazer, você vai sentir, isso é tão importante que você saiba sentir onde que você precisa colocar, eu chamo isso de kit da criança interior. Ou você vai colocar bem na boca do estômago, que é o plexo solar, que é o seu centro de poder pessoal, ou você vai colocar no coração. Mas você vai fazer isso, eu não vou pedir para você deitar, tá?
Você em casa vai deitar na sua cama. Eu sugiro que você ponha um travesseirinho de lavanda nos olhos, que é muito relaxa e não fica no tanto e relaxa o pensamento. Você não fica tentando controlar o processo. E você vai colocar o seu celular no timer para despertar em 10 minutos. Isso é importante, tá? Eu pesquisei agora 26 anos cristais e como que eles funcionam. O tempo é muito importante. Essas práticas do método cardinal, elas são muito milimétricas, muito geométricas e muito precisas. Você não vai ficar mais do que 10 minutos, nem menos. É difícil ficar só 10 minutos? Porque tem gente que tenta fazer um Frankenstein, né? Vou ficar meia hora. Ah, não, vou ficar só 30 segundos. Vou botar um caco de vidro. Já vi de tudo. Então, assim, é o tipo da coisa que é só você seguir a receitinha. 10 minutos, uma pulseira de pedra, uma pedrinha aqui. Eu sugiro um travesseirinho. É bom que esteja escuro, tá? O sol dá uma atrapalhada. Coloca aqui. E aí você vai colocar a pedrinha aqui e a pulseira em volta, simbolizando a sua criança interior e os limites saudáveis ao redor. E deixa 10 minutos. E você não tem que fazer mais nada. É só isso. É muito impressionante, gente. Porque o nosso inconsciente, ou o nosso eu superior, ele vai conduzir à cura. Eu já vi várias pessoas me dando relato, feedback, que teve as piores lembranças de infância da vida. Graças a Deus, está liberando tudo, está saindo da célula. Isso não é ruim, isso é maravilhoso, estava no inconsciente. Tem gente que fala, nossa, relaxei, graças a Deus, está maravilhoso. Então, se você quiser, pode fazer todo dia a prática da criança interior, 10 minutos. Ou, para quem tem o poder pessoal ferido, faz aqui na boca do estômago. Para quem é muito intenso, muito controlador e fechou o coração, é muito magoado, muito traumatizado, é no coração. A mesma pessoa pode fazer um dia aqui, você vai sentir no dia. Porque as pedras, elas são transmissoras de informação. Tá? A gente tem placa de quartzo nos computadores, isso não é só no mundo físico. Os indígenas acreditavam que as pedras são transmissoras de informação da alma. E tem 26 anos que eu falei, eu vou testar isso, eu vou ver se isso é verdade. E é surreal o tanto que é verdade. E isso, gente, não é viagem sideral e misticismo. Isso é explicado pela física quântica e pela biologia do século XXI. Biologia do século XXI, eu estou falando de Bruce Lipton, biologia da crença, Rupert Sheldrake, com os campos morfogenéticos. Isso hoje é ciência. Todas as Ivy Leagues, todas as universidades mais renomadas nos Estados Unidos e no mundo, Stanford, tem um departamento de consciência, tem um departamento de meditação, tem um departamento de estudos xamânicos. É porque a gente não tem essa consciência aqui, né? Na nossa vida comum, a gente não sabe o que eles estão fazendo na sua universidade de ponta. Mas eles todos estão pesquisando isso e validando essas práticas, cientificamente, não de forma mística. Qual que é a diferença? O que é científico pode ser entendido e explicado pela razão. O que é místico, não. Isso não é ruim. O místico é quando você tem que... Depois que você já raciocinou tudo que você pode raciocinar, você já esgotou a razão, você se entrega ao desconhecido. Isso é lindo. Mas o que a gente está falando aqui hoje de cura emocional, cura quântica, cura das células, é cientificamente comprovável e comprovado já desde 1985, nas universidades mesmo. Tá? Agora, o seu momento de entrega vai ser, quando você deitar, deixa acontecer. Você precisa entender tudo racionalmente? Não. Mas se você tiver confiança que você pode se curar, você vai ver a qualidade da sua vida mudar muito e melhorar demais. Então, vocês estão vendo que é rápido e prático, né? 10 minutinhos, uma vez por dia, ou no plexo, no estômago, na boca do estômago, ou no coração. E é isso. Você pode fazer por conta própria. Está claro? Obrigada. Esse é presente para você. Pode levar. Que bom. Deu meus 10 minutos? Eu acho que deve ter dado, talvez até mais, né? Obrigada. A segunda prática, ela exige um pouco mais de dedicação ou disciplina espiritual, porque são 49 dias, mas não são 49 dias de trabalho hercúleo, não. São 49 dias nos quais você vai escolher um dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, o dia que você quiser, sábado, domingo. E você vai ter a disciplina de fazer essa prática aqui, que
que é só segurar uma pedra, eu vou mostrar como é que funciona, por 7 minutos uma vez por semana. Então, não vai demandar muito de você, a não ser a disciplina, né? E quando eu estava testando essa prática com o grupo beta, que eu fiz antes de escrever o livro, eu fiz milhões de vezes por conta própria, e depois eu testei com o grupo beta. Testei no Brasil, depois testei nos Estados Unidos com um grupo super diverso culturalmente. Porque eu falava assim, gente, brasileiro é muito diferente de qualquer cultura no mundo. A gente é muito amoroso, a gente é muito entregue. Nós somos muito, muito diferentes mesmo, a gente não fica duvidando. Nós temos uma coisa diferente, né? Aí eu falei, ok, o cardinal, eu estou aqui com a minha mestra, Laurinha, depois eu conto a história dela, acho que eu vou contar a história dela no dia 17, que eu vou falar mais do método. Mas a Laura foi minha instrutora de constelação familiar, né, imagens arquetípicas. E o grupo que eu testei pela primeira vez era um grupo de brasileiros receptivos, pessoas que estavam fazendo formação em constelação familiar. Eu falei, gente, a mente dessas pessoas é muito mais aberta do que a da maioria das pessoas, né? Então, deixa eu testar com mentes teoricamente mais fechadas ou com culturas talvez mais fechadas, por mais que também sejam pessoas abertas, porque toparam fazer. E aí eu fui fazer com todo mundo. Falei, gente, vamos começar, vocês vão me dizendo, fui monitorando. E aí eu fiz. Fiz a primeira semana, lindo, foi quarta-feira que eu escolhi. Lindo. A segunda, e as transformações que vão acontecendo, porque cada dia tem um foco, tá? No fluxo da gratidão. Fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira. Não precisa ser no mesmo horário, desde que seja no mesmo dia. Tá? Se eu escolhi quarta-feira, só deu para fazer 7 da manhã, ok. Só deu para ser 2 da tarde, ok. Desde que seja nesse período de 24 horas do dia da semana. Porque senão você vai quebrar o fractal. Depois, fractal é o seguinte, é uma espiral ascendente que a gente vai criar, né? E se você muda o dia, você perde a métrica, a matemática, a cadência, a geometria. Então, aí eu vou contar a história, né? Eu fiz a primeira semana, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Na sexta, que é a do ego, que é justamente o que o fluxo da gratidão quer quebrar, eu esqueci. Aí eu mandei um e-mail para o grupo, falei, gente, eu preciso ser sincera com vocês. Eu esqueci. E eu vou ter que voltar e fazer tudo de novo. Porque não dá para você... não, faço amanhã. E o que a maioria das pessoas eu observei isso, o que a maioria das pessoas me perguntava nos e-mails era, esqueci, posso fazer amanhã? Não vai funcionar tão bem, porque você está trabalhando com energia, e energia é matemática, é geometria. Tá? A alma é geométrica, a alma é matemática. Na constelação, a gente fala o seu tamanho e o seu lugar no sistema, a proporção das energias. Então, se você esquecer, você vai ter que voltar e fazer de novo para o seu espiral ficar bem simétrico. Isso é um compromisso com você. 7 minutos, uma vez por semana, durante 7 semanas. Não é muito, né? A nossa vida urbana moderna permite. E os insights, as mudanças que as pessoas tiveram foram impressionantes com esse fluxo da gratidão. Então, é o capítulo 7 do livro, eu explico, né, a primeira coisa que a gente faz é agradecer a Deus, a vida, a fonte. Depois a gente agradece aos ancestrais, aos pais. Aí tem gratidão em todas as semanas e todas as práticas. Por que que a gente está falando de gratidão? Porque, sinceramente, gente, eu não conheço nada que seja mais eficiente para fazer com que o ego se renda do que a gratidão. O perdão, a gratidão e a compaixão são energias muito difíceis no nosso coração, né? Muitas pessoas ficam doentes porque elas ficam remoendo ressentimentos. O que o ressentimento faz com a sua célula? Vai decair. Se você fica remoendo ressentimento, você não vai ter uma saúde legal. Compaixão é enxergar a dor do outro. Isso é difícil na nossa cultura também, porque incentiva-se muito o individualismo. E eu não estou dizendo que a gente tem que se sacrificar em nome de outra pessoa. É necessário ter limites saudáveis entre a sua verdade, individualidade e outra pessoa, e a verdade de outra pessoa, né? Mas quando você consegue enxergar a dor do outro, isso abre o seu coração. Agora, a gratidão não permite que o seu ego critique. A gratidão pela vida não permite que o seu ego seja cruel com você e nem com o outro. Por isso que o nome da prática é fluxo da gratidão.
Então, vou pedir para você... A Patrícia está aqui na diagonal de verde. É você. Eu vou ensinar rapidinho como é que é essa prática. A gente vai abrir para pergunta. Boa noite. Regina, então é o seguinte, eu vou te ensinar como é que a gente faz o fluxo da gratidão. Né? Eu vou pegar... Fica com o microfone um pouquinho, eu vou mostrar, e aí você vai fazer, e o que é bem fácil o pessoal ver. Tá? Então, olha só, gente, vocês vão pegar qualquer pedra, desde que seja pedra natural. Tá? Qualquer cor, qualquer formato. O formato não importa tanto. A cor cura a emoção. Mas você não precisa saber exatamente o que cor significa. Não precisa ser um expert em cromoterapia. É só você sentir qual é a pedra, qual é a cor que você quer. Um tamanho razoável para a sua mão. Quando eu estava fazendo o grupo beta também, o pessoal pegava umas toras desse tamanho assim para fazer. Não vai dar. Por quê? Você vai fazer um formato com a mão chamado mandala mudra. Mudra é uma posição sagrada de mão que é geométrica, que alinha o seu campo energético, alinha as suas células. Esse aqui é um formato que você faz com a sua mão que alinha o chakra da coroa, que é o que rege todas as células do seu corpo. Tá? Então, se esse chakra, esse centro de energia vital, que é no topo da cabeça, funciona bem, ele consegue organizar tudo que está para baixo e todas as suas células se beneficiam. Então, você vai só colocar a pedra na mão. O que os yogis fazem? Eles fazem esse mudra para conectar com o chakra e ter tranquilidade na vida, sem a pedra. O que a gente vai fazer é colocar uma pedra e ficar 7 minutos fazendo as repetições, as afirmações que estão no livro, para respirar, e 7 minutos falando. Tem uma que você não fala nada, que você só fica em silêncio, com a pedra, deixando a pedra atuar. Tá? Então, vamos ver se você consegue... Não precisa sentar, não, pode ser em pé mesmo. Coloca uma mão na... Isso. E você vai... Pode fazer. Eu estou com a sensação que o solado de borracha atrapalha esse tipo de trabalho. Uhum. Estou com uma sapatilha que é isolante. Assim, então, isso é uma pergunta. Isso é importante mesmo você falar. Aqui a gente está só fazendo uma demo, né? Pode tirar, claro, se você quiser. Isso é muito forte. Eu também estou aqui me segurando para não ficar descalça, porque eu só faço esse trabalho com pedra descalça. Tá? Eu recebo a pessoa na Ranova, que é o meu espaço, de sapato, super bonitinha, e falo, gente, eu sei que é informal, você se incomoda de eu tirar o sapato, porque eu só consigo fazer descalça também. Então, é bem interessante você trazer isso à tona, né? Está mais tranquilo, está conectando mais, né? Então, vocês estão vendo a mão dela? Vocês vão colocar uma mão em cima da outra, e a pedra dentro, e unir os polegares, formando uma mandala, uma roda. Tá certo? E respirando 7 minutos, você vai ler no livro a afirmação. Né? Uma é o Ho Oponopono, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata. Uma das semanas é isso. A outra é, pai, mãe, eu te agradeço pela minha vida. Os meus 2 estão aqui, e eu sou a mais sortuda do mundo de ter vocês. Então, cada semana vai ter um foco, durante 7 minutos. Mas aí é o seguinte também, usa a mesma pedra, tá? Durante os 49 dias. Outra pergunta que o pessoal fazia demais. Posso mudar cada semana uma pedra diferente? Fica na consistência de alinhamento, usa uma só. Sabe por quê? Porque isso é distração. A nossa mente tende a achar um monte de forma de te tirar do eixo, do centro e do foco da disciplina. Né? Então, é uma pedra só, conectando, durante 7 minutos, uma vez por semana, no mesmo dia. Não precisa ser no mesmo horário. Tá bom? Sua. É um presente para você. Gente, uma coisa importante. Obrigada, viu? Você quer falar alguma coisa? Gente, é o seguinte. Pedra gosta de rolar. Eu sempre falo isso. Elas gostam de andar. A gente não pode se apegar à pedra, tá? Elas vão para onde elas querem ir. Ninguém é dono de pedra. Elas escolhem a gente e elas ficam onde elas querem pelo tempo que elas querem. Depois elas somem, ou elas quebram, ou elas vão para outra pessoa. Segue o fluxo, tá? Uma última coisa que eu ia falar para vocês, eu não estou mais com... A Patrícia está com a pulseirinha aí, que é o seguinte, as pulseiras do cardinal, eu sugiro isso também. Elas são todas com silicone transparente, porque isso tem um significado, que é a nossa fáscia. A fáscia é uma parte do corpo que é transparente, que é flexível e que é onde a gente armazena
as emoções. Então, o silicone dentro da pulseira, ele simboliza a fáscia, tá? Faz parte do nosso tecido muscular também. E isso é importante para você saber que você está liberando questões emocionais com essa pulseira, que pode ser qualquer uma de pedra, mas eu também sugiro que seja um silicone transparente, para você saber o simbolismo da fáscia que armazena as suas emoções. Tá bom? Então, quero agradecer demais a vocês. A gente vai abrir agora para pergunta. Eu sei que tem muita gente que é mais tímida, né? Mas vamos ver se vocês têm alguma pergunta, que não precisa ser só sobre o que a gente falou hoje. Paula. Oi, Carille. A gente está junto há 2 anos, né? E eu sou uma das pessoas mais comprovadoras de teorias. Então, o ceticismo, até quando, assim, qual a porcentagem que ele atrapalha? Porque ele atrapalha um pouco a entrega, mas ele também cria muita realidade. Então, eu já testei sessão com cristal, sem cristal, com cristal. E aí isso foi me dando ferramentas para continuar. Porque só acreditar, isso não é minha tendência, né? Nem a minha. E aí o ceticismo, até que ponto que ele atrapalha? Até que ponto que ele é saudável, até que ponto que ele atrapalha, né? Essa pergunta é muito boa. É o seguinte, Karine, eu acho que o ceticismo ele é saudável. A gente tem sempre que ser cético, mas ouvir. É o 5º, vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, dos 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz, né? E o 5º compromisso ele fala isso: seja cética, mas escute, né? Não seja cética e exclua. Escute, esteja aberta para ouvir. E o ceticismo ele faz parte do seu discernimento. Quando você comprova várias vezes a mesma coisa e você testa, né? E você faz toda essa pesquisa, eu acho que o ceticismo sempre é saudável. Agora, existe uma diferença entre ceticismo e cinismo e ceticismo e dúvida. O que é o cinismo? O cinismo ele desqualifica a priori. Então, não adianta você nem tentar conversar. Eu falo assim, o que eu faço hoje, não adianta eu tentar conversar com uma mente materialista, porque a mente materialista, na premissa, já está me dizendo que não é verdade. Porque dá autonomia para a matéria que não é compatível com esse trabalho energético de alma, né? Então, o cinismo ele já desqualifica a priori, ele não quer nem testar. O ceticismo, eu acho ele saudável, eu acho ele o caminho do meio, porque ele não é crédulo, ele não acredita sem testar, ele testa repetidas vezes e ele sempre se coloca à disposição das mudanças da vida e do tempo. Porque uma coisa que funciona muito bem por um período de tempo pode depois não funcionar mais. Então, eu não acho que o ceticismo atrapalhe nunca. Eu acho que o ceticismo é uma postura saudável sempre. Porque ele mostra que você é adulta, ele mostra que você escolhe ser racional e que a sua razão convive com o espírito, convive com a emoção, convive com o físico, não quer dominar tudo, respeita, mas se faz presente. Agora, é diferente de dúvida. Porque quando a gente duvida o tempo inteiro, a gente está vendo que funciona, mas a gente não quer acreditar. E aí, quando você não quer acreditar, essa é a minha percepção, não significa que seja. Isso aí é muito subjetivo, porque é o que eu vejo, como eu observo isso. Tá? Mas eu, pessoalmente, acho que por trás da pessoa que vê que funciona e duvida o tempo inteiro, ela não quer mudar. Ela tem um apego à realidade, ao status quo. Então, isso revela uma postura emocional. A dúvida, na minha opinião, é isso. E não é ceticismo. Ceticismo, para mim, é um conceito saudável. Fez sentido? Tá bom. Obrigada. Pergunta maravilhosa. Quem mais? Fernando. Gente, eu estou tão feliz de ver os meus amigos. Tem muito tempo que eu não venho a Brasília, eu estou muito feliz. Boa noite. Em determinada altura da sua apresentação, você falou entre alma e espírito. Desconsiderando as questões religiosas, do sopro da vida, etc., e tal, que está lá na Sagrada Escritura, mas o que você consegue conceituar a diferença, se é que existe, entre alma e espírito? Sim, isso na literatura é muito controverso, você não vê muito consenso, né? Eu escolhi adotar uma diferença entre alma e espírito no cardinal,
que é uma perspectiva, não significa que seja a verdade absoluta, mas é o que faz sentido para mim. Existe uma diferença entre alma e espírito, na minha opinião. O espírito, para mim, é essa centelha divina inabalável, é essa luz que a gente tem dentro da gente, que não, ela é imune a qualquer dor. A alma é uma dimensão subjetiva de nós que tem uma história, que viveu experiências de dor e que tenta se curar para se conectar na mesma vibração do espírito ou não. Então, a gente pode ter uma alma ferida. Um espírito, eu vejo que todo ser humano, mesmo o pior dos assassinos mais problemáticos do planeta, tem uma centelha divina, mas ele pode não ter consciência nenhuma dessa centelha divina. E por que ele é um assassino super problemático? Porque a alma dele é muito ferida. Isso não justifica nenhuma atitude destrutiva. Eu falo isso muito para cliente que chega para mim. Eu estou casada com esse homem abusivo, há 30 anos ele é horrível, é abuso verbal, abuso emocional, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele teve uma infância tão horrível. Eu entendo por que ele é assim, eu estou do lado dele por isso. Aí eu falo assim, tem santo que teve vida pior que a dele. Então é uma escolha também, né? Mas eu vejo que a minha opinião entre a diferença entre alma e espírito é que a alma pode ser danificada e que nós estamos nesse mundo por 2 motivos, na minha opinião. Cura da alma e expansão de consciência. Então aqui a prática da criança interior é cura da alma. O fluxo da gratidão é expansão de consciência. Porque tem gente que já conseguiu curar boa parte da alma e tem gente que não tem uma alma tão ferida. Cada ser humano tem um nível diferente de dano na alma. Tem pessoas mais saudáveis e pessoas com a alma muito danificada, né? Então, quando a pessoa chega para mim, ou ela tem um dano de alma profundo e não adianta vir com um papo de expansão de consciência para quem precisa de sessão de cura da alma. Mas uma vez que a alma começa a se curar, está na hora de vir para a expansão de consciência, que é essa centelha divina do espírito. Faz sentido? A expansão da consciência está associada à centelha divina. E a alma, quer dizer, os probleminhas da saúde, etc., que você teve, as experiências anteriores. Exato. E outras encarnações, etc. Isso, outras encarnações, muitas questões ancestrais. Mas aí, de novo, eu amo a constelação familiar, amo. Mas a constelação não inclui vidas passadas, ela só inclui ancestralidade. Então, se você hoje tem um dano, a constelação vai olhar para a questão ancestral e vai resolver. O que eu noto, tem um místico norte-americano chamado Edgar Cayce, e ele fala assim, a escolha da sua família no momento da encarnação é espelho exato do estado de evolução da sua alma. Então, você não é vítima dos seus ancestrais porque em vidas passadas você estava na frequência vibracional dos seus ancestrais e você escolheu essa família para superar essas dores. Então, você nunca é vítima da sua família, porque existe uma compatibilidade entre vidas passadas e a sua ancestralidade nessa vida. Eu não sei se está fazendo sentido isso, tá, gente? Se não tiver, eu falo de novo. Mas o que eu acho legal da prática da criança interior e que outras literaturas, tipo Pathwork, falam é o seguinte, a ferida de infância é o resumo de todas as dores de todas as encarnações. E se você cura a sua ferida de infância nessa vida, você cura por tabela todas as outras, porque o tempo não existe. O tempo cronológico ele faz parte da matéria, né? Ele é muito efêmero, ele, na verdade, é uma ilusão. Porque o meu bisavô é tão real quanto eu hoje aqui falando. Então, são realidades paralelas que a gente hoje chama de tempo por causa da deteriorização da matéria. Mas, em nível de alma, a matéria não existe. E o meu bisavô é tão real quanto eu aqui falando. Não importa se eu tenho um corpo e ele não, nesse atual momento presente, né? Então, a alma ela tem essa questão da temporalidade, ela tem essa função de ser suscetível à dor e buscar a cura, e buscar essa superação para voltar à mesma frequência do espírito, que é altíssima, né? E esse exercício que você está propondo, a última pergunta. Adoro. É para curar a cura da alma. O criança interior é a cura da alma, o fluxo da gratidão também. Tá. Mas o fluxo da gratidão é a cura da alma e expansão de consciência. Já evoluindo. Já vai para... Porque a pessoa que já está relativamente bem de alma, ela tem energia para ter disciplina espiritual. Quem tem muito dano de alma não tem energia para ter disciplina espiritual, ela tem que ficar se curando ainda, né? Então, quanto mais... eu tenho um termômetro para vocês. Quanto mais disciplina espiritual você tiver, no sentido de... Você consegue meditar 10 minutinhos por dia?
Aposto que é menos tempo do que você se preocupa no trânsito, né? 10 minutos por dia não é um sacrifício para ninguém, mas é pouca gente que tem essa disciplina. Então, eu falo assim, você quer desenvolver essa disciplina espiritual, se dê 1 ano, começa meditando 10 minutos, aumenta para 15, aumenta para 20, aumenta para 25. E não precisa ser você parado, sentado, esperando a iluminação. Pode ser meditação guiada. Eu ouço muito Deepak Chopra, eu ouço muito outras meditações guiadas, eu ouço muito música Hertz, de diferentes frequências. E eu falo, durante 1 hora, num determinado momento do meu dia, eu agora consegui fazer antes de qualquer coisa, voltar, que há muito tempo atrás, quando eu estava em Barcelona, eu fazia isso, né? Quase 12 anos, 11 anos. A Jan está aqui, que estava comigo lá também. Eu tinha a disciplina de acordar cedo e fazer antes de qualquer coisa. Eu priorizava o espírito e depois eu perdi essa prática. Agora eu consegui voltar. Então, eu faço 10 minutos de silêncio profundo, 10 minutos de meditação guiada, faço EFT de liberação emocional, técnica de liberação emocional, faço córtex, ouço música, mas é 1 hora de alma e espírito reservadas. Não precisa ser 5 horas sentado em posição de lótus, mas todo ser humano no século XXI consegue cavar 1 hora por dia para alma e espírito. Na minha opinião, requer disciplina? Requer, mas é possível. Né? Obrigado. Obrigada. Lili. Delícia Linda. ter você aqui. Muito obrigada, viu? Desejei esse momento. Bom, linda. Quando você fala da questão das vidas passadas, há uma equivalência aí com o 8º chakra do Body Talk? O sistema Body Talk é maravilhoso, né? Nem sei se todo mundo aqui tem familiaridade. Foi o sistema Body Talk que me trouxe para a Flórida para eu pesquisar o cardinal em total parceria com o protocolo do Body Talk. E eles têm uma figura chamada 8º chakra. Então, não sei se vocês conhecem o que são os chakras. Chakras são centros de consciência no nosso corpo. E a gente conhece 7 chakras. E tem o 8º, que é esse, né, mais coletivo de alma. Então, sim, faz todo sentido. Mas, no cardinal, eu trabalho muito com chakras inferiores, abaixo do chakra da raiz. Então, eu vejo mais ancestralidade em chakras inferiores. E aqui em cima eu vejo mais vidas passadas, experiências mais individuais. Então, ancestrais para baixo e vidas passadas para cima. Então, nesse sentido, sim. Deixa eu só ver aqui o horário rapidinho. A gente pode... Eu respondi, Lili? Sim, obrigada. Mais uma pergunta. E aí a gente já vai encerrar. Partir lá para fora. Eu não sei se você já teve oportunidade de estudar especificamente sobre isso. Então, se você não souber, tudo bem. Tá. Mas sempre que eu tenho acesso a essas práticas terapêuticas mais sistêmicas, eu ganho uma preocupação a mais no meu trabalho. Eu trabalho com adoção. E eu queria saber, para você, o que é, assim, o que significa isso dentro desse mar, um iceberg num mar que, de repente, é levado para outro mar. Tá. Eu vou te falar 2 perspectivas. A da constelação familiar tradicional clássica, né, que a pessoa tem 2 sistemas. Então, para a alma, não interessa se é um vínculo de sangue. Então, a pessoa é mais complexa, porque ela tem um sistema biológico e um sistema adotivo. Então, a alma dela é mais ampla, mais complexa. Ela tem mais desafios de identidade, ela pode ficar um pouco mais confusa. A mesma coisa acontece com pessoas que engravidam, que vão para banco de esperma e pegam um doador anônimo e tal. Aquela criança tem várias identidades porque ela tem vários sistemas. Ela pode ficar confusa ou não, dependendo da criação. Se a pessoa esconde a origem da criança, essa criança vai ficar confusa, porque o coração sabe a verdade. E se a verdade oficial não é a verdade real, vai dar curto-circuito, essa pessoa vai ter problema de alma, vai dar estresse. Então, eu sempre falo, falem a verdade. Quer adotar? Fala a verdade. Quer pegar no banco de esperma? Fala a verdade, porque a criança sabe. A criança sabe tudo, gente. As crianças sabem tudo o que acontece no sistema, sempre, né? Então, a resposta da constelação familiar para isso seria, é uma pessoa mais complexa, para a alma não faz diferença se a origem é biológica ou adotiva, mas é uma alma mais ampla, a água é mais extensa, não é um marzinho, é um grande oceano, né, maior. No cardinal, porque o cardinal é 25% constelação familiar, 25% sabedoria indígena,
25% o sistema de chakras hindu e 25% a concepção europeia de ego, de criança interior e tal. Então, é um sistema multidisciplinar que tem 4 pilares de 4 culturas, né, diferentes. Com o cardinal, o que eu percebo com a adoção, e porque, como a gente usa muita pedra, as pedras são muito alegres, tem muita alegria na pedra. É sempre olhar o que há de melhor em vez de ficar ruminando o que há de pior, de desafiador, né? O que eu consigo perceber é que as pessoas que foram adotadas e que têm revolta com o abandono, que é uma ferida original, a ferida de infância do adotado é o abandono, né? Quem fica muito revoltado não chega nem perto. A pessoa vai em uma sessão, aí tem lá na anamnese, origem do pai, mãe, a pessoa escreve, já aconteceu com algumas, não foi uma só não, que não se conhecem, adotado, e não fala mais nada da família, então tem uma revolta com a ferida do abandono. E nem chegam perto, eu não consigo verificar o campo, porque essas pessoas não querem chegar perto desse trabalho. Mas as que querem e que querem se trabalhar, elas estão mais nessa história do espírito, elas não veem a adoção como um dano de alma. Isso não é uma regra. Tem indivíduos diferentes que reagem de formas diferentes, entendeu? Mas os mais saudáveis em nível de alma são aqueles que receberam a verdade desde o começo. O que eu já tive várias experiências são de pais que adotaram filhos, os filhos estão dando um trabalho monstro hoje, com 20 e poucos anos, alcoólatras, drogados, ABC, porque não sabem que são adotados. Aí eu falo para essa mãe, conta para o seu filho, vai resolver tudo. Não tem coragem de contar. E aí eu recebo mais pais com problema do que as pessoas adotadas necessariamente. Respondi? Eu falo tanto que às vezes não sei se estou respondendo. Tá bom. Obrigada, gente. Muito, muito grata, viu? No dia 17 eu vou falar mais sobre os chakras e sobre a geometria dos cristais. E agora a gente vai lá. Os livros estão aí à disposição. Estou muito feliz de poder lançar finalmente esse livro aqui em Brasília. E a gente se vê lá em cima, então. Beijo, obrigada.